Clima, mercado, pragas e doenças. São muitas as variáveis e os fatores que fogem ao controle humano no agronegócio, pois se trata de uma empresa a céu aberto. E tanta instabilidade exige uma boa gestão emocional por parte desses profissionais. Quando falamos das mulheres, então, ainda mais, pois soma-se a essas questões as responsabilidades com a casa, família, entre outras. Isso interfere diretamente na saúde emocional dessas profissionais, que muitas vezes acabam desenvolvendo crises de ansiedade, estresse, depressão, burnout, medo e outros. O número de mulheres atuando no agronegócio tem ganhado destaque e crescido ano após ano. Segundo dados divulgados pelo Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 18,6% das propriedades rurais brasileiras são lideradas por mulheres. E esse número chega a 34,7% quando somadas as profissionais que administram as fazendas junto às suas famílias. Ou seja, de cada 10 chefes de fazenda, pelo menos 2 cargos têm no comando o público feminino. O agronegócio hoje tem grande relevância para o país, pois alcançou em 2020 uma participação de 26,6% no PIB brasileiro. O setor emprega 1 de cada 3 trabalhadores do Brasil, quase 20% da população. Um estudo feito pelo CPEA-Exalc mostra que o agronegócio emprega 19 milhões de pessoas. E o que acontece no cérebro humano nessas situações? De acordo com a psiquiatra Melanie Pereira, mais do que os fatos, a interpretação que fazemos dos fatos determina como vamos nos sentir e nos comportar frente a eles. Ou seja, muitas vezes a interpretação negativa sobre episódios que essas profissionais passam acabam gerando emoções negativas. Essas situações de pressão também ativam a amígdala de maneira recorrente, como sobreposição de situações de alerta e tensão, o que se agrava em algumas pessoas que possuem um gatilho leve para isso e afeta na dimensão, na rapidez ou na intensidade. Esse gatilho gera uma descarga hormonal e reflexos na fisiologia corporal. Segundo a doutora em neurociência Carla Tiepo, o sequestro da amígdala significa que ela foi capaz de sequestrar todo o pensamento neural para o que interessa naquele momento. E a sequência desses episódios pode acabar gerando depressão, estresse, crises de ansiedade, burnout e outras doenças emocionais. Como então gerir essas emoções para evitar que isso aconteça? A neurociência mostra que existem práticas capazes de fazerem alterações no cérebro, através da neuroplasticidade. E as práticas que têm crescido cada vez mais e que são capazes de fazer isso são a meditação e mindfulness. Entre os benefícios da prática estão melhora da habilidade da atenção, recuperação mais rápida da amígdala no estresse, ansiedade e angústia, resiliência, mudança do córtex pré-frontal. Segundo Daniel Goleman, a meditação permite colocar a atenção onde quisermos, eliminar distrações e controlar impulsos. Pesquisadores da Universidade de Harvard, que monitoraram 17 pacientes de MBSR, Mindfulness, observaram que houve um aumento da massa cinzenta no córtex cingulado posterior, na junção temporoparietal e no cerebelo. Essas regiões estão associadas à capacidade de aprendizado, memória, regulação das emoções, processamento autorreferencial e adoção de novas perspectivas. Cientistas da Universidade Johns Hopkins realizaram uma meta-análise de 17.801 situações e 47 teses com 3.320 participantes em 2015. O objetivo era entender se,
De fato, os programas baseados em meditação mindfulness contribuíam para a redução de estresse e promoção de bem-estar. Foram encontradas evidências moderadas de redução de ansiedade, depressão e dor. O professor de Psicologia Clínica de Oxford, Mark Williams, e o PhD em Bioquímica, Dr. Danny Penna, no livro Atenção Plena, afirmam que a prática da atenção plena nos encoraja a ser mais pacientes e compassivos com nós mesmos, a abrir a mente e a ser persistentes. Essas qualidades nos ajudam a escapar da força gravitacional da ansiedade, do estresse e da infelicidade. Eu conheci a meditação numa época que eu estava com insônia. E aí eu resolvi praticar yoga. E dentro da prática de yoga tem uma etapa que você medita. E a primeira meditação eu olhava para as pessoas e falava assim, gente, como que as pessoas conseguem ficar paradas? E foi aí que eu percebi o quanto que eu era acelerada, o quanto que os pensamentos vinham na minha cabeça e eu pegava eles e trazia para mim. Eu não conseguia ir separando, sabe, as coisas. Não conseguia viver o presente, viver o momento. E foi aí, a partir desse momento, com a yoga, que eu comecei a meditar. E sem que eu percebesse, a insônia acabou. Ela literalmente acabou, meus quadros de insônia. E aí eu comecei a meditar pelas manhãs. Eu acordo até hoje pela manhã, coloco uma meditação guiada ou simplesmente uma respiração, quando o tempo está um pouco mais corrido. Daí eu faço uma respiração, conto até 3, seguro 3 e solto o dobro. E isso eu consigo levar o meu dia com mais discernimento, né? Porque os conflitos do dia a dia, eles continuam a acontecer, eles continuam aqui. Mas a maneira com que eu olho o conflito que diferencia. E como a gente está aqui no meio rural, principalmente em época de safra, é um estresse muito grande por conta de um serviço muito grande, né? Já é um momento estressante, então eu não preciso estar estressada. Então, às vezes você chega no campo e aconteceu um conflito, por exemplo, um caminhoneiro que está esperando demais. Eu tendo feito a minha meditação pela manhã, eu consigo respirar e tomar uma decisão adequada, sabe? Para aquele momento. A técnica de meditação, ela está presente no meu dia a dia, me trouxe qualidade de vida, principalmente relativa ao sono, e me traz discernimento nas atitudes do campo, em que eu consigo olhar para a atitude e pensar, será que essa atitude eu necessito ser reativa nesse momento ou eu posso respirar, organizar a cabeça e depois tomar a decisão? Isso tem acontecido demais durante o meu dia. Às vezes a situação está bem conflitante, eu paro, respiro e depois eu sigo meu dia. E costumo meditar pela manhã quando eu faço as minhas caminhadas. É o momento que eu faço as minhas orações, que eu faço as minhas gratidões, é o momento de me conectar comigo. É o momento que eu tiro para me conectar com o que de melhor há no meu ser. Então isso alivia as tensões do dia a dia. Eu sou mãe, esposa, empresária, dona de casa, com muitos afazeres. Então a meditação me ajuda a colocar a minha mente no caminho certo, para que ela não fique amontoada de ideias, amontoada de coisas que possam atrapalhar a minha concentração e o meu dia a dia. E é assim, foi o melhor horário que eu achei. Pode parecer estranho, né? Tem gente que gosta de ficar sentado, num lugar quieto, mas para mim funciona e funciona muito bem. A partir do momento que eu consegui praticar a meditação conforme a gente aprende mesmo, eu senti os benefícios, né? E os dias que eu não pratico meditação, que eu não faço os meus 3 minutinhos ou os meus 5, até mais, eu faço até 10 minutos, eu sinto muita falta, né? Meu corpo sente
falta de estar fazendo a meditação. Eu até elimino, às vezes eu tenho alguma dor de cabeça, alguma coisa assim, eu faço a meditação ao invés de tomar a medicação. Para mim ajudou demais, ajudou bastante também na minha lida diária, né, que nós temos muitos desafios aqui no campo. Eu, principalmente como mulher que trabalha aqui no campo, nós temos todos os afazeres, né, de dentro de casa, como esposas, mães, donas de casa, né, e ainda temos um acumulado, né, de estar lidando com os animais, lidando com a parte, às vezes, burocrática, ou indo na cooperativa, né, são N serviços que vão aparecendo, né, e a gente vai fazendo porque precisa fazer, né, e praticar a meditação foi assim uma coisa muito importante, muito transformador. As práticas de meditação e mindfulness se tornam excelentes aliadas para a gestão das emoções na rotina das mulheres do agro. E diante da relevância do setor e do número de mulheres atuando direta ou indiretamente na atividade, é algo relevante para a sociedade como um todo.